Pessoal, e dia 28, amanhã, né, sábado, comemorado aí, dizemos comemorado, aí fazendo passeatas, caminhadas. Dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, né? São muitas letras. Nós estamos para conversar com Elson Souza sobre a sexualidade dele. É só sobre a sexualidade? Não, é como o estilo de vida hoje que ele leva, né, ao descobrir uma sexualidade que as pessoas, infelizmente, hoje não querem aceitar, né? O que as pessoas impõem, vamos saber os anseios, o que é que ele tem para nos contar. Primeiro a gente vai acolhê-lo. Boa tarde, Elcio, seja bem-vindo. Olá, Josiel, boa tarde. Boa tarde também a todos e todas rádio ouvintes da programação da Independência FM 104.9. E é um prazer estar com vocês aqui no nosso programa Independência FM Informa, para falar então desse assunto que é importante para toda a sociedade independenciana e também do Brasil. Eu quero que você, Josiel, também as siglas que tem aí, né? LGBT, falei de novamente, LGBTQIAPN+. tem o significado de todas essas letras aí? Tem. L é lésbica, G é gay, B bissexual, T transexual, Q é queen quer dizer, o I eu não lembro, não me recordo. O A é assexual, o N pansexual e o N também eu não sei, o mais é Os os outros, outros. não é? É Muito muita bem. É coisa. muita letra aí para colocar nesse dicionário, viu? Esse dicionário aí que você acabou de falar. Pois muito bem, estou aqui então para participar com vocês desse programa para falar um pouco sobre isso, né? Vamos lá? Pronto, Elson. Algumas pessoas talvez sabem sobre sua vida pessoal, porque a Independência é um lugar pequeno, né? Isso. E aí a primeira pergunta que a gente faz logo, né, aqui no já na abertura do programa, é como foi, Elson, para você, né, você se descobrir a sua orientação sexual, né? Como foi, como começou aí, fale assim, não tão, claro, enxugado, mas como foi para você? Sim, então descobri, assim, hoje eu tenho 41 anos de idade, né? Então, não foi numa época muito, vamos dizer, da. Se hoje em dia tem preconceito, né? Ainda existe o preconceito. Imagina antes, né? Aí imagina antes, nos anos 1900, no caso que foi um ano então que eu nasci, 1984, e eu já me sentia diferente desde criança, desde da infância mesmo, na escola principalmente. Como foi, né, lidar com isso? Eu tinha 8 anos de idade, 1992, e já sabia que tinha alguma coisa diferente. Eu não sabia explicar o que era, não tinha nem com quem com a gente conversar sobre isso. E enfrentar então aí os problemas, principalmente na escola, na rua. Na escola, a questão dos insultos, né? Que hoje em dia tem a questão do bullying, né? Mas na escola a gente sempre sofre bullying. Sofri demais a questão aí do bullying por conta da forma como se movimenta, a forma então como falava também foi muito complicado na época. Então, qual foi a minha decisão na época? Eu vou mudar, tá? Eu vou mudar. Não sei o que é isso. Eu conversava com as minhas colegas, principalmente elas é que não sabiam mesmo o que estava acontecendo, né? E para mim, então, o enfrentamento maior na época foi na escola. Tive então que aprender a lidar com os insultos na escola, pois foi lá então que vieram os primeiros problemas na sala de aula. As pessoas, os colegas de aula, tirando um chacote da sua cara, né? Você não podia falar quase nada que eles tiravam então, aí a gente chamava de chacota mesmo, da cara da gente.
Então foi que eu decidi, vou mudar minha forma de falar, minha forma de gesticular. Então, é, foi um processo muito longo, que aos meus 16 anos de idade, ó, depois de muito tempo, né? 16 anos de idade aí, então, vim descobrir então que era bissexual, que não era só homossexual, né? O gay em si, que sente atração apenas por pessoas do mesmo sexo, mas sim que é bissexual. Muito, Sim, muito bem, Elson. É interessante saber sobre a sua vida, porque eu também sofri muito perseguição na escola por ter esse jeito afeminado, esse jeito isso, delicado. E aí os meninos tentaram me perseguiram na escola. Aí hoje desencadeou uma depressão, né? Que hoje eu uso medicamento por essas perseguições que eles fizeram na escola. E é uma coisa que ninguém tem a ver com a vida da gente, né? Com a vida pessoal. Mas eles, infelizmente, eles perseguem a gente pelo simples fato de não aceitarem ponto, né? isso mesmo. Então, aqui fala sobre enfrentamento, né? Então, minha forma de enfrentar naquela época foi essa, tentar mudar, né, o meu jeito de ser para não sofrer tanto bullying na sala de aula, nas ruas. Na família, graças a Deus, nunca tive esse problema, Olha aí. né? Nunca tive então aí o problema na família para por contrário, eles faziam era conversar o que estava acontecendo, tentava então entender o que era que estava acontecendo, né? E a forma de lidar com o problema foi esse, né? Tentar mudar um pouco. Isso, como você acabou de falar, às vezes pode trazer problemas psicológicos, pode trazer então uma depressão, né? Porque as pessoas acham que todo mundo é igual. Nós não saímos da mesma fábrica, né? Até mesmo os equipamentos que saem da mesma fábrica não saem do mesmo jeito, né? Sai com problema. Imagina nós seres humanos que somos é, de lugares diferentes, de família diferente. Então, há pouco tempo a gente falava sobre escolha, né? Não é uma escolha. Quem é que vai escolher passar a vida inteira sendo martirizado pelos outros, fazendo você então de mártir, fazendo você então de Cristo, como diz a história, para apanhar sobre esse assunto? E não é uma escolha, e sim é o que está em nosso gene. Já vem então lá da barriga da mãe, eu acredito sim, que isso já é de longe. Pronto, Elcio, que bom ter esse bate-papo com você, né, pra falar, porque é difícil aqui uma cidadezinha pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo às vezes, né, e aí muita gente não conhece nossa realidade, o que, né, nós estamos vivendo, e hoje nós estamos mexendo no assunto que ele, digamos que ele é bem sensível, né, quando se fala Sim. em sexualidade, ó, é uma bomba. E aí, Elcio, você falou, respondeu já 3 perguntas. E aí, Elcio, nós vivemos numa sociedade conservadora, tradicional, que considera o correto a família pai, mãe, filhos, e que os relacionamentos devem se dar entre homens e mulheres, onde discrimina as pessoas pelo fato de ser, né, da comunidade LGBTQIA+. Como você, né, hoje você tem um companheiro, né, e aí como você e ele assumem e convivem, infelizmente, com esses preconceitos impostos pela sociedade? Vocês sofrem preconceito? Como é que vocês passam por eles? A questão do preconceito, ele já vem muito, muito longe, né? A questão da família, pai e mãe. Não é que a pessoa queira tirar esse mérito, né, do pai e da mãe. É claro que para nascer tem que ter o outro sexo, né? Entre homens e homens, com certeza não vai nascer. E mulheres, mulheres também não vão. Mas com certeza este preconceito ele vai continuar existindo. Eu, sinceramente, eu não, assim, para mim mesmo, depois desse tempo pra cá, né, assim, porque eu, como eu falei para você agora há pouco tempo,
eu me identifico como bissexual, né? Então, por eu ter essa identificação, por muito tempo eu namorei com mulheres também, né? Muito tempo mesmo, meninas, e hoje a gente é amigos normalmente, conversamos normalmente sobre isso. E a questão de filhos, pai e mãe, eu acho que é o correto também ter um pai e ter uma mãe. Porém, muitas vezes a gente está vendo aí mães ingratas, né, que não cuidam dos seus filhos, que muitas vezes uma pessoa, não é quer dizer que seja do mesmo sexo, que não vai cuidar bem de um recém-nascido, de uma criança e formá-lo. A, a maioria do preconceito é que essa criança não vai ter uma imagem do pai e da mãe e vai se tornar a mesma, vamos dizer, seguir o mesmo rumo, que não é assim. Se fosse por isso, vamos dar aqui um exemplo, eu sou criado por pai e mãe, graças a Deus meu pai e minha mãe nos criaram muito bem, tivemos sempre a imagem do homem e da mulher, meus irmãos, eu também tenho uma irmã, e nem por isso influenciou. Se fosse por essa influência, não teria acontecido, né? Não teria nascido, eu sim, dessa forma. Da mesma forma também eu vejo essa questão da discriminação, principalmente por parte de pessoas que se dizem conservadoras e que esse conservadorismo não leva a nada a não ser eles ter 2, 3 mulheres, né? Conservar a família desse jeito não é o conservadorismo. Isso aí é uma hipocrisia muito grande. E também a igreja que muitas vezes ela discrimina, fala contra também, porque segue a linha da Bíblia, né? Fala então aí porque segue a linha do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, Deus, eu creio que, como está escrito também, que Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, já sabe quem você será, desde lá. Então, é um negócio complicado você querer, então, dizer, olha, faça isso, né? Se também diz que Deus nos já sabe quem nós somos desde o ventre da nossa mãe. Então, é um negócio bem complicado mesmo de se entender. E a gente assume, sim, esse preconceito de forma, como é que eu posso dizer para você? Normal, porque nós estamos numa sociedade e nunca vai mudar isso. Não queiram acreditar que vai ser, que vai mudar, que não vai, porque sempre estão aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. E isso vai ocorrer de todas as formas possíveis, não só na questão da sexualidade, mas também da religião, da cor, né, do jeito de falar, do jeito de vestir. Sempre vai existir, então, o preconceito em alguma dessas linhas. Ótimo, Elson. 12 horas e 28 minutos. Você que entrou agora pela live ou ligou seu rádio, estamos conversando com o Elson sobre, né, dia 28, Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+, né? Fala sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, algo bem profundo, tá? Então, José, para completar aqui a questão da família, como eu disse para vocês e rádio ouvintes, que eu não tive esse problema, graças a Deus, na família. Meus irmãos, minha irmã, meus sobrinhos, tudo são de boa relacionado a isso. Meus pais também, graças a Deus, teve um pouquinho de resistência no início pela minha mãe. Porém, ela viu então que não era um erro, assim, não estava errado. Que acontece, eu fui explicando para ela o que desde o início, né, que aconteceu e não é culpa dela, não é minha culpa, não é culpa do mundo, assim, já era então para ser. Então, existe 2 caminhos. Eu não acredito que existe 2 caminhos. Existe sim o caminho e que você então não é obrigado a seguir a tudo e a todos o que lhe apontam. Porque se fosse assim, não existia só 2 caminhos, existiriam vários caminhos para seguir, né? Porque, como eu falei para você, você não escolhe ser isso, não escolheu. Ou você vai escolher a vida inteira ficar preso, amarrado
a uma vida que não é sua, que não lhe pertence. E você vai viver amargamente essa vida até o dia da sua morte? Não vai, né? E fazendo coisa errada, que é estar com a pessoa de que você não sente nada, sente um carinho, sente a amizade, mas não sente o amor realmente pelaquela pessoa. Então, eu já posso dizer para vocês que eu aceito completamente hoje. Antes também não aceitava, eu mesmo não me aceitava, né? Não tinha, como é que eu posso falar para você? Aceitação pessoal, a ponto de acreditar que eu não era digno nem sequer de estar na igreja, por conta da forma que a igreja vê também, né? Porém, eu fui trabalhando isso e vendo que Deus, ele é muito mais do que a gente pensa, do que a gente pode pensar sobre isso. É claro, como todo qualquer ser humano, existem os exageros, né? Igual existe em qualquer raça, etnia, sexo, religião, existem exageros. Tem aqueles que são exagerados, é aqueles que são, que como é que eu posso dizer para você, acabam realmente, não é a palavra manchar, mas não está me vindo aqui a palavra no momento. Todo mundo acha que é igual, só porque fulano faz isso, os outros também são do mesmo jeito, né? Se você não quer saber um pouquinho mais sobre como nasceu a origem da parada gay, você assiste aquele filme Orações para Bob. Então preste bem atenção no nome do filme. Orações para Bob. Que conta uma história então de um rapaz. Não vou contar porque você vai lá se você quiser assistir. E você vai ver como o filme é interessante. Como ele é rico em informações. E não tem nada de discriminação. Assista. Muito bem, Elcio. Eu também para deixar os ouvintes um pouquinho ligados sobre o que é orientação sexual e identidade de gênero, né? A orientação está ligado ao que a pessoa busca em relacionamentos afetivos e sexuais. Heterossexuais se atraem por pessoas do gênero oposto, homossexuais se atraem por pessoas do mesmo gênero, já aquelas pessoas que se interessam por indivíduos do mesmo ou de qualquer outro gênero são consideradas bissexuais, né? E a identidade de gênero se refere a como a pessoa se identifica, sendo mulher ou homem. O cisgênero é quem se identifica com o gênero e que foi atribuído ao nascimento, né? E quem não se identifica nem como homem e nem como mulher são chamados de não binários, né? E o transgênero é o oposto do cis, aquele que se identifica como gênero diferente do que se foi dado ao nascimento, né? Então, Elson, diante disso, falando em orgulho, né? Hoje você sente orgulho de saber de onde você veio, né? Poder identificar agora e aceitar dentro de si, porque assim, a gente vive num conflito grande quando a gente não se conhece a si próprio e não se aceita, né? Eu já passei por isso e precisei de terapia para me conhecer melhor. E aí como é, né? Você tem esse, como diz o tema, né? Dia 28, Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+. Você sente orgulho hoje de ter essa identidade, de se conhecer? Sim, com certeza, porque como você estava acabando então de explicar aí que sentiu então a necessidade de procurar ajuda, né, para poder se identificar de certa forma. Coisa que a gente não teve essa oportunidade, não tive essa oportunidade na minha adolescência, na minha juventude, né? Como estou falando para você, eu sou de 1984. Aqui na Independência isso não existia. Essa questão aí da psicológico, psicólogo, essas coisas. Até poderia existir, mas era muito caro, né? Então eu nunca pensei nisso. E graças a Deus, como a pergunta aí graças a Deus eu sou feliz, não é? Na questão da minha, não é uma escolha, como eu disse para vocês, e sim se sentir assim, mas porque eu nasci assim, não tenho como agora eu faço igual a música da Lana, eu nasci assim, vou morrer assim, a Gabriela, né? Mas é assim, eu nasci assim, não posso dizer que vou mudar amanhã ou depois,
fui curado, porque não acho que não existe essa questão dessa cura. E sim existe a aceitação pessoal. E como você acabou de falar aí da questão de sentir homem, mulher, essas coisas, né? Eu me sinto homem, não me sinto mulher, não me sinto transgênero, essas coisas. Não, eu sou homem. Então, eu sou daqueles também que não sou também a favor, olha só o que eu vou falar. Não sou a favor daqueles banheiros separados, certo? Porque para mim já é uma forma de discriminar. Porém, muita gente pensa ao contrário, né? Mas eu acho que não. Não existe banheiros trans, não sei o que. Não. Banheiro é banheiro, né? Normal. Então, é isso, José. Muito bem, Elcio. É, na verdade, fazendo só uma correção, não é dia nacional, é dia internacional do orgulho LGBT, tá? Então, essa é uma celebração. A escolha da data deve-se ao fato de ter ocorrido neste dia, no ano de 1969, a rebelião de Stonewall, e quando os frequentadores do bar homoafetivo decidiram enfrentar a violência policial. O único lugar seguro para o público LGBTQIA+, até então, tornou-se um epicentro da Marcha do Orgulho no ano seguinte, quando 10 mil pessoas se reuniram para celebrar o aniversário da rebelião. E, na verdade, a sigla também aumentou agora, viu, Elcio? Sim. Só para falar mais Sim. um pouco, a sigla era LGBTQIA+, e atualmente é designada como LGBTQIACAA-PF2K+. Então, é muita letra que a pessoa às vezes até se perde, né? Então, só para fazer aqui falar sobre essas letras: lésbicas, gays, bissexual, transgêneros, o T, queer. Aí como vem esse outro Q, é questionando, ou seja, aquela pessoa que está ali em cima do muro. O I, intersexual. O C, curioso. Assexuais. O A, de novo, aliados. Pansexuais. Polissexuais. Familiares. Dois espíritos e quink, né? E o O mais. É muita letra, mas aí é só uma explicação. Só que pode reduzir para essa letra, né? LGBTQIA+, ou simplesmente LGBT, tá? Parar por aí, porque é muita letra. Elson, ao seu ver, né, como você também já passou pela rádio comunitária, tem toda uma formação cultural também, né, dentro de você. O que é que você vê avaliando os nossos políticos, tanto da área federal, da área estadual e da área municipal, né, dessas esferas? Como é que você vê essas políticas públicas? Elas acolhem as pessoas com essas condições de gênero, né? Com as pessoas lésbicas, gays, transexuais. Você acha? Se você não achar, qual política pública hoje você sugere? Vamos dizer que o gestor municipal está escutando o programa. Não é? E aí o que é que você sugere para ele aí? A questão das nossas representatividades, né, é muito difícil. Porque assim, José, como você sabe, todos nós sabemos, é muito difícil eles tentarem criar políticas públicas tendo no meio político pessoas que não pensam como é que eu posso falar, nos outros, da sua forma de ser, do modo de ser. Por quê? Eu vou falar para vocês. Porque muitas vezes lá na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, na Prefeitura, existe a diferença de religião, né? E as pessoas levam muito ao ponto a questão da religião. Um deputado, por exemplo, que é evangélico, ele jamais vai votar numa política pública voltada para esse público. Por quê? Porque ele leva para o lado da religião, da religiosidade. E isso atrapalha, muitas vezes,
as políticas públicas, não só para o nosso público, mas também para outros públicos, né? Então, eu acho que não existe ainda uma política pública que abrange de verdade, porque as leis, elas muitas vezes, como diz o ditado, elas são feitas para serem quebradas, né? Porque olha aí a Lei Maria da Penha, né? Uma lei que é para proteger a mulher. E quantas mulheres são mortas ainda hoje em dia no Brasil? Todos os dias, né? Não protege. Imagina o público também LGBT, que o Brasil é o país que mais mata esse público, segundo pesquisas. Não sei como é que é feito essas pesquisas de verdade, mas segundo as pesquisas, o Brasil é um país que mais mata. Não sei se é verdade, porque tem outros países aí muito mais cruéis, né, em relacionado a isso. Então, eu vejo dessa forma. Quanto nós tivermos gestores que não pensam na pessoa, mas sim no seu público, no público da igreja, no público da comunidade dele lá, que não é só a igreja, na questão de ser muito autoritarista, não vamos ter leis que cubra 100%, ou pelo menos 90% esse público ou aos demais, porque sempre vai ter as divergências, principalmente pessoais, dentro da política. É isso. Eu não posso dizer assim, indiquei, infelizmente eu não posso indicar um assim, porque eu não tô por fora disso, não é? Pronto. Elson, segundo uma pesquisa, e também para informar os ouvintes, né, foi feita uma pesquisa em 2023 pela CUT, que o Brasil liderava o ranking de morte, principalmente das pessoas trans, né? Então, infelizmente, o Brasil ainda lidera o ranking que mata mais pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Elson, então, o nosso papo está muito bom, porém, né, temos que terminar. Temos que terminar, graças. Mandar aqui E, um abraço para minha mãe e meu pai, que estão lá ouvindo o programa. eita, A mãe estava aqui me ligando e eu pensei que era para dizer outra coisa. Eu estou ouvindo aqui o programa. Está certo, então. Né, um abraço para eles que estão lá. Francisco também, que acabou de chegar do trabalho. Estão ouvindo a programação. E eu agradeço o convite de vocês em falar que isso também será veiculado em outros, esse áudio com certeza para a Mark, para outras empresas, Brasil exatamente. afora. Obrigado, José. Por nada. A gente agradece também pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.